Bom, então eu vou ler o capítulo 8, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 8, e vocês acompanhem comigo, tá? Do 1 ao 8. Então diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. Está falando de Estevão, né? Que Saulo, lembrando, era aquele que também votou, porque ele era um componente do Sinédrio, e ele que guardou nos pés dele ali as túnicas daqueles que apedrejaram e mataram o Estevão. Também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos e uns varões piedosos que foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Bom, então a gente vai ver aqui, né, que o Saulo, ele era um dos componentes principais, um dos protagonistas dessa perseguição, né? Porque aqui se levanta a primeira, tu pode escrever aí que essa é a primeira perseguição contra a igreja. Agora se levanta uma perseguição depois da morte de Estevão, é um marco na igreja, por conta dessa perseguição muito violenta, organizada pelos judeus. Quem orquestra, quem orienta essa perseguição contra os cristãos são os judeus do Sinédrio, que era aquele grupo organizado judeu que tinha autoridade ali em Jerusalém. Então esse grupo era o grupo que orquestrava, que fortalecia, que dava direção para que houvesse essa grande perseguição. E uma perseguição tão forte que todos foram dispersos nesse momento, para a Judéia e para a Samaria. E aqui nesse momento a gente já entende o movimento de Deus, porque aquilo que foi determinado por Jesus ressurreto, que a gente viu lá no primeiro capítulo de Atos, no versículo 8, que Jesus diz para eles: fiquem em Jerusalém até vocês serem revestidos de poder, e aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lembram disso? Então é importante saber que isso está no primeiro capítulo, no versículo 8. Esse versículo ele vai nos acompanhar durante todo esse livro. Então agora está acontecendo esse envio, só que em meio a uma perseguição. Então essa fuga, essa dispersão tinha um objetivo da parte de Deus. Quem sabe os próprios cristãos aqui, eles estavam fugindo para tentar se salvar. Por isso que aqui é importante também a gente compreender os movimentos do Espírito, né? Não é sempre que a gente tem que se entregar para morrer. Jesus soube o tempo de se entregar. Houve oportunidades antes do tempo dele que quiseram matá-lo e ele saiu também. Então, tem um tempo. Aqui era tempo de dispersar. Por quê? Porque na dispersão, eles não estavam dispersando como quem foge para negar a fé. Eles estavam dispersando daquele ambiente para proclamar a mesma verdade que era proclamada naquele lugar. E o interessante aqui, que é preciso a gente se dar conta, é que os apóstolos ficaram. Então, os apóstolos, aqueles mesmos que disseram: olha, agora precisamos eleger aqui, levantar aqui homens idôneos de caráter, homens de fidelidade, para eles poder servir as mesas, e nós vamos guardar o ministério da palavra e da oração. Lembram disso? E aí esses homens, esses diáconos são levantados. Então, nesse momento, os apóstolos também ficam em Jerusalém.
E quem sai para pregar o evangelho são os crentes, são aqueles que estavam se convertendo, porque aqui a igreja já tinha um bom número de pessoas. Aqui a igreja já tinha por volta de 8.000 pessoas, 7 a 8.000 pessoas mais ou menos. Isso era um percentual muito alto diante daquela densidade demográfica daquele momento. Então eles saem agora para pregar. Então quem sai para pregar a palavra? Então aqueles pastores, aqueles apóstolos ficam ali para sustentar a palavra naquele lugar e os crentes aqui vão para proclamar essa mesma verdade em outros lugares. Então é importante a gente entender isso, né? Que ficaram os apóstolos. E aí vieram alguns homens piedosos. E aqui tem duas questões importantes da gente compreender esse movimento com a vida de Estevão. Porque vieram varões piedosos aqui para sepultar ele e para prantear por ele. E eram duas coisas que eram proibidas de serem. Então esse ambiente de transgressão, a igreja vai vivendo esse ambiente de transgressão. Desde Jesus curando no sábado, outras questões, né, da circuncisão, outras questões que eram abolidas, era uma transgressão acontecendo, aqui também acontecia uma transgressão. Por quê? Porque uma pessoa, e é importante a gente escrever isso, uma pessoa que era apedrejada, ela não tinha direito de ser sepultada e nem pranteada, porque ela era apedrejada mais ou menos como a cruz, era uma pessoa maldita. Mas aí se levantam homens piedosos ali que entendem que aquela sentença, que aquela morte foi injusta e pranteiam por ele, choram por ele e o sepultam. Então isso é um movimento também de transgressão que acontece no meio desse momento de crescimento da igreja, de crescimento do Espírito Santo. E aí a gente vai ver agora aqui Saulo se levantando como um dos principais atores, protagonista dessa perseguição. Então o Saulo, que depois nós vamos ver lá no capítulo posterior a conversão dele, ele é um perseguidor aqui ferrenho, sincero, dedicado, porque ele acredita que aquela seita, que era chamada seita dos nazarenos, esse é o primeiro nome dos cristãos. Importante descrever isso também, seita dos nazarenos. Depois eles eram chamados também os do caminho, era o segundo nome. Então era a seita dos nazarenos e os do caminho, assim que os judeus nomenclaturavam os cristãos. E nesse momento aqui, o Saulo, ele perseguia de forma ferrenha, de forma brutal. Ele ia nos lugares ali, de Israel e fora de Israel. Porque a gente vai ver depois no capítulo 9 que ele se converteu quando ele está indo em Damasco. Damasco é uma região da Síria. Então ele ia também perseguir fora de Israel. Onde tinha cristãos, ele ia perseguir. E aí eu queria que a gente pudesse dar um relato, porque é muito importante, essa sinceridade desse homem que pensa de todo o coração dele que está servindo a Deus. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, o nosso coração é enganoso. Ele vai dando convicção para a gente daquilo que não é. Tem pessoas que têm convicção. Tu não tira uma pessoa que ela tem convicção, que a pessoa está lá no espiritismo, ela tem convicção que ali está a verdade. A pessoa está lá numa outra crença, ela tem convicção daquilo que ela está fazendo. Ela crê de todo o coração que ela está servindo a Deus naquele lugar. Por isso que não pode haver da nossa parte um preconceito. Nós precisamos entender o processo do Espírito Santo. Aqui são os atos do Espírito Santo. Quando uma pessoa se volta para o Evangelho de Jesus Cristo e começa a crer em Jesus, é porque o Espírito Santo invadiu o coração daquela pessoa. Porque antes disso é impossível a pessoa seguir e crer no Evangelho, que é o único caminho que leva até Deus. Então o Saulo achava que ele estava obedecendo a Deus, ele estava fazendo o que era correto, perseguindo, entrava nas reuniões, entrava nas casas, fazia perguntas ali, vem cá, vocês são cristãos aí? Ah, somos. É blasfêmia, levava preso. Ah, vocês acham que Jesus é o Cristo? Sim, blasfêmia, levava preso. Levava as pessoas presas.
Então ele perseguia e depois ele se converte, depois ele tem uma mudança total de entendimento. E aí eu queria ler alguns textos com vocês para fazer referência a esse homem que se torna tão importante a nível de Novo Testamento, deixando tantas cartas, tantos relatos ali, tratados teológicos, para nos ensinar, depois de ter sido transformado no seu entendimento. Por isso que ele fala a respeito dessa metanoia, lá em Romanos 12. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do entendimento. O Espírito Santo renova o entendimento e é só o Espírito Santo que pode levar a pessoa ao convencimento que ele é um pecador, que ele está equivocado. É o Espírito Santo que faz isso. E aí que a gente vai ver Paulo relatando nas cartas dele, inclusive em Atos dos Apóstolos, mais na frente, porque lembra que até o capítulo 12 ali, o protagonismo maior é de Pedro, e depois, a partir do 13, começa que no capítulo 13 é a primeira viagem missionária de Paulo. A partir dali até o final, até o capítulo 28, vai falar mais de Paulo. Então, nesse momento aqui, Paulo mesmo diz como é que ele era. Aí eu queria pedir para vocês me ajudarem, prestem atenção em alguns textos aí. Eu queria que a Ina começasse lendo Atos, mais para frente lá, capítulo 22, versículo 13 e 4. Anota aí, Ina, para tu ler, para tu vai começar lendo. Atos 22, versículo 3 e 4. A Bia tá aí? Tá aí a Bia? Tá lá a Bia lá, tá aí. A Bia, lê para mim, Bia. Atos 26, do versículo 9 ao versículo 11. Atos 26, do versículo 9 ao versículo 11. O Tiago Selbach, tá aí o Tiago Selbach? Onde é que tá? Tá ali, né? Tá lá, ó. Tá lá. O Tiago Selbach, lê para mim, Tiago, por favor. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. A Lara, cadê a Lara? Tá aqui, tá com a Bíblia aí, Lara? Tá? Então lê aí, Lara, para nós, depois do Tiago, Gálatas 1:13. Gálatas 1:13. E vamos finalizar com o Lucinei, tá aí? Tá ouvindo a gente, Lucinei? Consegue falar? Tô. Consegue ler para nós aí? Tá podendo? Consigo. Então lê 1 Timóteo, depois da Lara, capítulo 1, versículo 13. Vamos acompanhar cada um desses versículos. Vai lá, Ina. Oi, estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Agora deu, né? Então vamos lá. Atos 22, versículo 3. Sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nessa cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Versículo 4. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão. Amém, obrigado, Ira. Viu que mais? Que ali já diz caminho. Então, é seita dos nazarenos e caminho. Então ele diz, eu era perseguidor, eu era um homem zeloso, eu era um homem dedicado a Deus e perseguidor desses cristãos. Vai lá, Bia, por favor, fica à vontade. Atos 26, do 9. Eu acostumava pensar que era minha obrigação empenhar-me em me opor ao nome de Jesus, o Nazareno. Foi exatamente o que eu fiz em Jerusalém, com autorização dos principais sacerdotes. Fui responsável pela prisão de muitos dentre o povo santo. Eu voltava contra eles quando eram condenados à morte. Muitas vezes providenciei que fossem castigados nas sinagogas a fim de obrigá-los a blasfemar. Eu me opunho a eles com tanta violência que os perseguiam até em cidades estrangeiras. Então é isso aí, ó. Então olha o que ele falou. O zelo dele era tão grande que ele levava até a morte. Não só Estevão, mas muitos outros. Ele se opunha, e não só ali, mas nos estrangeiros também. Por exemplo, em Damasco, que nós comentamos. Então ele está falando, ele está confessando aqui
Esses relatos dele são relatos de confissão. Isso é uma confissão de pecados, porque ele quer falar não daquilo que ele fez, mas da transformação dele. Vai lá, Tiago, por favor. Obrigado, Bia. Bem, vocês me escutam bem? Escutamos. 1 Coríntios 5, versículo 9. Já por carta vos escrevi que não vos associasseis com os que se prostituem. 1 Coríntios 5, 9, é isso? Isso. então Essa minha versão aqui é diferente. Bom, então tá. Vai ver que eu errei aqui. Lara, lê Gálatas 1:13. Oi, tá me ouvindo, pessoal? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta, como sobremaneira segui a igreja de Deus e a assolar. Olha só, está mais uma vez dizendo, vocês sabem, isso era notório. Isso todo mundo sabia como é que eu era. Todo mundo sabia que eu perseguia. Todo mundo sabia que eu fazia essas coisas. Com muito zelo, com muita veemência. Lucinei, por favor, Lucinei. 1 Timóteo 1:13. Está me ouvindo? Embora eu fosse blasfêmio, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Olha só. Então, aí ele está falando agora dessa blasfêmia, dessa maneira que ele andava, mas ele traz aqui a questão da ignorância. Ele fazia o que ele fazia porque ele não sabia o que ele estava fazendo, ou seja, ele não tinha o conhecimento. Ele não tinha. Então, era por ignorância que ele fazia. Chegou um momento que ele disse que ele era o principal dos pecadores. Por quê? Porque a perseguição dele era por ignorância, porque ele não tinha sido despertado ainda pelo Espírito Santo. O que nós vamos ver no capítulo 9. Então, importante a gente poder ver essas referências, porque quando a gente vê a vida do apóstolo Paulo, a gente tem esperança com qualquer pessoa que hoje possa ser um perseguidor. Quem sabe nós aqui fomos perseguidores algum dia. Quem sabe nós somos perseguidores aqui mais silenciosos, não tão veementes e evidentes como Paulo. Mas quem sabe perseguimos quando não críamos. Quem sabe a gente persegue hoje sem se dar conta, quando a gente se incomoda com quem está pregando a verdade de Jesus Cristo mesmo, com direção do Espírito Santo. Isso incomoda a gente e a gente acaba perseguindo pessoas. Por isso que tem uma oração aqui para nós aqui nessa noite. Que nós, sendo nós do caminho do Evangelho, saibamos aguentar a perseguição, suportar, nós somos preparados para suportar a perseguição. E também que a gente tenha clareza para perceber se nós, em algum momento, não somos esses que perseguem também. Amém, queridos? Graças a Deus. Vamos em frente, então. Então agora a gente vai ver que eles anunciavam a palavra, então eles estavam fugindo, não era para se omitir, não era com vergonha. Estão fugindo porque aquilo era uma estratégia do Espírito Santo para a palavra expandir. E era muito importante chegar naquela região, Samaria. A gente vai entender por que Samaria é tão importante. A gente vai entender por que houve um avivamento aqui, houve em Samaria, e a gente vai ver nos 2 próximos módulos que houve em Samaria um avivamento derramado do Espírito Santo, um segundo Pentecostes. Houve em Samaria um movimento através da vida desse homem, que é o Filipe. Filipe é um colega do Estevão, levantado junto com o Estevão, naquele mesmo tempo. Mas olha que destinos diferentes. Um é martirizado, fala e é morto. O outro fala e todos ouvem. Por isso não tenta te comparar com ninguém. Tenta entender qual é o teu propósito. Para que tu foi levantado dentro dessa igreja? Como é que tu participa dessa igreja? Como é que tu, a partir dessa comunhão do Espírito, andando com os teus irmãos, aonde que tu vai anunciar a palavra do teu jeito? Seja para te criticarem e te matarem, ou seja para te ouvirem e se converterem. É propósito de Deus. Ambos faziam sinais, prodígios e maravilhas. Ambos estavam cheios do Espírito Santo. Então a gente vê o Filipe em Samaria. E é uma cidade muito importante. E a gente vai ver por que essa cidade ela é tão importante nesse tempo de perseguição. Por que tinha que passar por essa região? Samaria era uma região que a capital dessa região, dessa província, era Samaria. Então era uma região como se fosse um estado,
como a Judéia era um estado, cuja capital era Jerusalém. Então Samaria, a capital era Samaria, essa cidade que Filipe e outros irmãos eles estavam ali pregando, anunciando a palavra. Por que Samaria é importante? Qual é a história de Samaria, né? A história de Samaria, nós precisamos voltar lá na época dos reis, depois do rei Salomão, que é filho do rei Davi. O rei Davi unificou todas as 12 tribos de Israel. Então era um reino unido, era um reino unificado. Todas as tribos andavam juntas. Depois da construção do templo, que foi através do rei Salomão, o filho de Salomão, depois que Salomão morre, e dentro da cadeia dinastia, entra Roboão, que é o filho de Salomão. E ele não tem sabedoria para reinar. E ele acaba tomando uma posição que acaba dividindo, acaba levantando um rebelde chamado Jeroboão. Anota isso, é importante tu anotar isso para tu saber. Então, o filho de Salomão é Roboão, que não tem sabedoria para reinar, ele toma uma decisão ali, que não vem ao caso agora, no outro momento a gente pode estudar, e levanta ali um rebelde dentro do povo, que é Jeroboão. E naquele momento ali, o reino é dividido em 10 tribos que ficam no norte e 2 tribos que ficam no sul. As tribos do norte são chamadas Israel e as tribos do sul são chamadas Judá. E até o final, até o término, até esse povo se entregue para o cativeiro, esse povo fica dividido. Então Jesus é essa figura da unificação de novo, agora não só com os judeus, mas com toda a terra. Por isso que é até os confins da terra. Aqui ainda a gente está trabalhando no ambiente do universo judeu. Judéia, Samaria, Galileia, ainda é o universo judeu. Saiu do universo judeu os confins da terra, que é onde nós somos atingidos, onde o Brasil é atingido, onde a Europa é atingida, onde a América é atingida, onde a África é atingida, onde a Oceania é atingida pelo Evangelho. Então, nesse momento aqui, que o reino está dividido e eles se comportam muito mal, esses reis, tanto do norte, que é muito mais desobediente, mas do sul também, até que chega um momento que Deus os entrega ao cativeiro. Primeiro, o cativeiro na Assíria, que os assírios derrotam ali o reino do norte, Israel. Isso, vai anotando isso que é importante. Derrota o reino do norte, aonde está Samaria, porque quando o reino é dividido, a capital do reino do norte é Samaria, e a capital do reino do sul continua Jerusalém. Em Jerusalém é o templo, e é preciso que se levante um lugar de adoração em Samaria, que esse lugar, esse templo é levantado no monte Gerizim, Samaria. Então, o que acontece? Quando esse povo agora, aí depois de 100 anos, o povo também agora do sul, Judá, é entregue ao cativeiro babilônico, porque daí a Babilônia, dentro desses 6 anos, ganha um poderio sobre a Síria, e acaba todo o povo sendo escravizado e a terra de Jerusalém sendo devastada. E o povo é levado cativo. Depois de um tempo, esse povo começa a retornar, alguns começam a retornar. E nesse tempo assírio, presta atenção, agora nós vamos ler um texto, pode ir abrindo ali, em 2 Reis 17. A gente vai ver isso que eu estou falando aqui, mas é importante a gente entender aqui, conversar a respeito disso. Quando esse povo de Israel, o reino do norte, é entregue nos assírios, alguns assírios vão morar em Samaria e outros que também são escravizados pela Síria, porque a Síria tem poderio mundial nesse momento e escraviza vários povos, e vários vão morar, habitar em Samaria. E ali há uma mistura de assírios, de judeus e de outros povos. Escreve isso. Então, em Samaria é uma mistura agora. E quando vem essa gente de outros povos, fica misturado também a religião.
porque eles vêm com os seus deuses. Então vem com deuses assírios e vem com deuses de outros povos. Então um povo pagão, de vários deuses, politeísta, um povo que serve a vários deuses. E ali naquele ambiente é que se dá uma ojeriza dos judeus com os samaritanos. Que a gente vê isso bem referido lá em João 4, na história da mulher samaritana. Lembram disso? Que Jesus está conversando com aquela mulher samaritana e aquela mulher diz: o que quer conversar comigo? Eu sou samaritano e tu és judeu. Os judeus não se dão com os samaritanos por conta daquela época, dessa miscigenação que houve. Inclusive, é importante também tu escrever, nesse tempo surge uma outra língua dentro do povo de Israel, que até então falava o hebraico, agora também se fala o aramaico. Então a língua aramaica surge nesse ambiente de Samaria, nessa miscigenação. Amém, queridos? Glória a Deus. Tá no avião aí, Milena? Ah, nos ares ali acompanhando a aula. Que menina, que aluna exemplar, hein? Glória a Deus. Então agora surge essa rivalidade entre ambos. E a gente vê isso muito claro. Por isso que quando, lá em João 4, quando os discípulos que foram comprar pão na cidade, veem Jesus conversando com uma mulher que já não era bom, e ainda samaritana, isso escandaliza eles, deixa eles muito tristes, por conta dessa rivalidade com os samaritanos. E isso a gente vê lá em 2 Reis 17. Vamos ler aqui 2 versículos bem pontuais aqui, para referir isso que a gente está falando. 24, 2 Reis 17, eu vou ler o versículo 24, diz assim: o rei da Síria trouxe gente de Babel, e de Cuta, e de Ava, e de Ramate, e de Serfasvaim, e fez habitar em cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel, e tomaram a Samaria em herança e habitaram em suas cidades. Aí no versículo lá 41, o último versículo desse capítulo 17 diz: assim essas nações temiam ao Senhor e serviam as suas imagens de escultura, como fizeram seus pais. Assim também fazem seus filhos e os filhos de seus filhos até o dia de hoje. Então houve ali um estabelecimento ali pagão naquele lugar. Então por isso que esse movimento ali em Samaria era muito importante, através da igreja, para poder ter esse avivamento naquele lugar e haver essa ruptura, porque muito provavelmente, presta atenção, já havia por que a cidade de Samaria ela foi uma cidade escolhida para esse avivamento, para esse Pentecostes. Muito provavelmente tinha ali um grupo de cristãos que se reunia naquele lugar. E muito provavelmente eram grupos de cristãos que se reuniam com aquela mulher samaritana, a partir do evangelismo dela. Porque aquela mulher entrou na cidade, pregou o testemunho dela e levou pessoas para Jesus. Muitos creram em Jesus pelo testemunho daquela mulher. Então, quem sabe, havia um grupo ali onde Filipe acabou indo ali, encontrando espaço para poder fazer aquela manifestação de sinais, de maravilhas, de prodígios. Amém, queridos? Alguma dúvida aí nessa história de Samaria aí? É importante a gente saber essa história aí. Para quando a gente lê a Bíblia e entender o que acontece em Samaria. Pastor, uma pergunta. Tu disse que primeiro eles foram levados cativos pela Síria, que foi o reino do norte. Depois de 100 anos, o reino do sul é levado cativo pela Babilônia, é isso? Isso aí, pela Babilônia. Que aí, Tiago, é o tempo do sul, é o tempo de Daniel, é o tempo de Ezequiel, são esses profetas desse tempo. O tempo de Isaías é nesse segundo momento. E esse segundo momento também é um outro detalhe, né, para nós estudar um outro momento. Também tem duas fases. A Babilônia leva uma primeira leva e depois de alguns anos tem uma segunda leva de gente que é levado cativo. Então, essa perseguição, irmãos, que o povo cristão sofre é para que haja uma expansão, um aumento. A perseguição não é para a morte, porque esses que carregam a mensagem de Deus, a Bíblia diz que
o sangue deles é como semente. Se matam eles, cai na terra e nasce outros cristãos. Não tem como terminar, porque é a igreja, e a igreja vai perseverar até o final. Por isso que o nosso clamor é perseverar até o final, para sermos salvos e participantes dessa última igreja que vai ser arrebatada na segunda vinda de Jesus. Que nós vamos estudar isso também na segunda vinda de Jesus. Isso já está na agulha já aí para nós estudar isso. Não no etapa aqui, mas nós vamos estudar a respeito disso. Então essa perseguição ela foi muito ferrenha. A perseguição, escreve aí, essa perseguição primeiro foi pelos judeus, nesse momento aí. Os judeus estão perseguindo. Num segundo momento, os romanos começam a perseguir também, mais ou menos no ano 70, o imperador Nero. Então aumenta a perseguição, agora Roma começa a perseguir. E por muitos anos eles são perseguidos e mortos, até se formar na história. Até chegar no ano de 318, com o imperador Constantino. Escreve aí 318. O imperador Constantino reconhece os cristãos e começa a dar para eles alguns privilégios. Existe um questionamento, né? Se esse imperador realmente se converteu. Ele se batizou antes de morrer. Então havia um questionamento se ele realmente se converteu ou se aquilo era uma articulação política, porque nesse momento os cristãos tinham muita força nesse quarto século. Eles tinham muita força, os cristãos. Então aquilo poderia ser um interesse político. Mas o fato é que, quando esse imperador Constantino entrou no poder, no império, ele começou a aliviar essa perseguição. Então olha quanto tempo levou até a igreja se estabelecer. Depois, no ano 380, escreve isso também, no Edito de Tessalônica, ano 380, então ali 60 anos depois que o Constantino liberou alguns privilégios, agora 380, nesse Edito de Tessalônica, se estabelece agora, cai o politeísmo e se estabelece o cristianismo como a religião do Império Romano. Ali naquele momento, todo o império ele é cristão agora, um decreto, um edito, que acontece na cidade de Tessalônica, um concílio, né, de homens importantes, de autoridades romanas, que declaram e estabelecem, aqui já tem cristãos já muito importantes nesse momento aqui, com muita relevância e com autoridade também a ponto de a igreja ficar estabelecida nesse tempo. Então, queridos, o que eu queria fechar assim nessa noite é a gente pensar nessa perseguição, como ela é ferrenha, como uma dispersão, como às vezes uma perseguição para gente que está firme em Deus, não quer dizer morte. Muitas vezes isso é uma expressão de missões, uma expressão de expandir o evangelho para outros lugares, para essa palavra ganhar força. O Espírito Santo deu poder, o poder de Deus. Nós vamos ver na próxima aula o poder de Deus na vida desses homens aqui. E esse segundo Pentecostes, que eu quero chamar assim, né? Segundo Pentecostes que acontece em Samaria. Tem o primeiro Pentecostes que acontece em Jerusalém, o segundo acontece em Samaria, para ver essa unificação. Poder de Deus, homens pregando com poder de Deus, ousadia, desde a morte de Estevão, que é uma figura de Jesus. Ganha força a palavra de Deus. E para terminar, diz ali que havia movimentos ali de cura, de gente endemoniada sendo liberta, gente sendo curada, gente crendo, se arrependendo, e no fim o que ficava era uma grande alegria. Que havia grande alegria naquela cidade. Então, quando esses homens de Deus, essas mulheres de Deus, eles caminham com essa mensagem no coração e essa proclamação nos lábios, no final é grande alegria. São conversões, é gente ali sendo curada, é gente sendo liberta, são sinais, são maravilhas, são prodígios e grande alegria naquele lugar. É o que fica. Amém, queridos? Então, a perseguição, ali Saulo perseguindo e depois se convertendo. Depois a importância desse avivamento em Samaria, o porquê, né, que nesse lugar era importante acontecer esse despertamento, porque havia ali um preconceito muito grande dos judeus
os samaritanos, e depois, para finalizar, essa igreja constituída mais à frente. Amém, queridos? É até aqui que eu queria ir hoje, não queria me estender além disso.